Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de CSS. Se você já acompanha o nosso trabalho aqui no canal há algum tempo, deve ter notado que eu dei uma enorme pausa aí de postagens, mas hoje estamos de volta. Trabalhando especificamente com a propriedade border, que é a borda que a gente pode aplicar nos nossos elementos HTML através do CSS. Como de costume, vamos para a prática e a gente já tem aqui um arquivinho pronto para a gente estar criando as nossas estilizações. Vou criar um parágrafo inicialmente, simples, e vou colocar aqui o nome de um dos estilos possíveis de borda. O nome desse estilo que eu vou colocar inicialmente é o Solid. Vou colocar só em minúsculo mesmo, Solid, ok? Vou salvar o arquivo e vou atualizar aqui no navegador. Então tá aqui, ó, Solid. Vou até aumentar um pouquinho o zoom, que eu sou meio ceguinho. Então temos um parágrafo escrito Solid, sem segredo, né? Mas agora eu vou criar uma borda nesse parágrafo. Como que eu faço isso? Então aqui a gente tem a nossa estilização, nosso bloco de CSS, nosso bloco de estilização, e vou criar uma regra para o nosso parágrafo. Até aqui, sem muita novidade. Vou adicionar a propriedade borda, mais especificamente a borda, o estilo da borda, que é o border style, e vou colocar o valor como solid, que é sólido. Então, salvando aqui, atualizando no navegador, e a gente tem aqui uma borda sólida ao redor deste parágrafo. Lembrando que essa borda se estende na largura toda disponível, porque o parágrafo ele tem um display do tipo block. Se você não conhece esse conceito ainda, dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu explico sobre essa questão de display do tipo block. Beleza. Só que a gente quer colocar cada um dos estilos para a gente poder ter essa noção do que tem disponível, né? Então eu vou mudar um pouquinho o jeito de estilizar isso. Ao invés de aplicar para o parágrafo de forma genérica, eu vou criar uma classe para cada estilo disponível aqui de borda. Então eu vou colocar assim, ó, ponto solid, que eu estou dando um nome, tá? Poderia ser sólido, poderia ser qualquer outra coisa, mas é só para facilitar com o nome correspondente. E aqui no parágrafo eu vou colocar uma classe justamente com aquele nome, solid. Então não confundam, tá? O que eu estou acessando aqui com esse nome de classe é essa aqui, ó, solid, solid. E aí a borda com o estilo sólido, que é o solid, está sendo aplicada nesse parágrafo. Então vou salvar, atualizar aqui e a gente vê se mudou alguma coisa. Recarreguei aqui, ó, não mudou nada, que era o esperado mesmo. Para a gente ver que realmente está funcionando, eu vou tirar essa classe daqui, salvar, atualizar, e agora a gente não tem nenhuma borda, justamente porque eu não estou aplicando aquela classe em específico. Então, voltando aqui, belezinha. Vou continuar com esse processo, criando mais alguns parágrafos com as classes correspondentes aos nomes possíveis dessa propriedade de border style. Então, a próxima que eu vou usar aqui é a dashed. Então, p.dashed. Vou escrever aqui a mesma palavra para ficar fácil a gente se orientar. E vou criar novamente uma estilização aqui, .dashed. E vou colocar a estilização border style, também em dashed. Vou salvar e vou atualizar o navegador. Então tá aqui, ó. A primeira com a borda sólida, a segunda com essa borda tracejada. Se você não tem esse hábito, eu vou fazer essa observação aqui no vídeo. Tenha o hábito, pegue o hábito, adquira esse hábito de todo termo que você vê das linguagens de programação que você está aprendendo, linguagem de estilização, de formatação e assim por diante, que são em inglês, porque é tudo em inglês, né? Se você não sabe o que significa aquilo, vai lá no Google Tradutor, joga na internet, vê o que significa aquilo em português. Porque fica mais fácil de você compreender. Que nem aqui, ó, solid. Essa palavra é muito parecida do português, é um cognato, né? Então fica fácil a gente saber. Solid é sólido. Mas o que seria dashed? Dashed é tracejado, então ele forma pequenos tracinhos aqui pra gente, beleza? Vamos fazer mais um então, mesmo esquema. Nesse caso eu vou utilizar o dotted, mesmo esqueminha, colocar aqui, e mais uma vez fazer o seletor com o nome correspondente e aplicar a estilização da borda, né, o border style, como dotted. Salvar aqui, atualizar, e tá aqui, ó. O dotted, ele é
pontilhado. Então, a diferença é que nesse último são pontinhos, no anterior são tracinhos, ok? Eu vou fazer aqui mais rapidamente os próximos parágrafos, vou pular aqui o vídeo e aí a gente já comenta como é que é cada um deles, ok? Pronto, já digitei todos aqui, então vamos dar uma pincelada do que é cada um, ok? Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui no navegador para ficar um pouco mais visível a diferença entre eles, ok? E aqui, como vocês podem notar, ficou bem extenso o arquivo. Então eu tenho cada um dos parágrafos seguindo a mesma regra, né? Colocando o nome da classe igual ao nome do próprio valor que eu estou colocando para o estilo da borda, tá? Então eu vou me orientar aqui pela própria página, fica mais fácil. Então, viu solid, dash, dotted. Aí eu tenho o double, vou aumentar mais ainda o zoom para poder enxergar bonitinho aqui, ó. Então o double, como o nome diz, né, traduzindo, ele é duplo, então é uma linha dupla. O groove, ele também é uma espécie de linha dupla, mas ele fica um pouquinho mais... fica um pouquinho diferente, vamos colocar assim, né? Tem o ridge também, o mesmo esquema. O inset e o outset. Esses dois aqui que dá pra gente explicar um pouquinho melhor. O inset dá uma noção tridimensional de profundidade. E o outset ele dá uma noção de relevo. Então ele salta um pouquinho. Se você perceber aqui a borda como um todo, ele dá a impressão de que é saltado, enquanto esse aqui dá a impressão de que é afundado, né? E os dois últimos, known e hidden, que known seria nenhum e hidden escondido, os dois têm o mesmo efeito prático visual, ok? Ele não tem uma borda, na verdade, não aparece essa borda. Mas o que acontece é o seguinte, quando você estiver fazendo alguma coisa um pouco mais avançada, né, justamente aplicando borda em elementos que podem ser compostos, como por exemplo uma tabela, que você consegue colocar a borda na célula, consegue colocar a borda na própria tabela, vai haver um processo de encontro dessas bordas. E às vezes, na hora que você vai querer justamente fazer esse tipo de junção, né, de uma borda tocar na outra, qual borda que sobrepõe e assim por diante, enquanto o known ele é como um nenhum, esse hidden é um escondido, ele vai ter uma ordem de prioridade diferente. Não vou entrar nesse tema aqui agora, mas só para vocês entenderem que em casos mais específicos, quando há uma sobreposição de valores de bordas, vai ter um efeito diferente nessas duas variações dos valores da borda, ok? Nos próximos vídeos a gente vai estar vendo algumas propriedades como a espessura da borda, a cor, formas mais diretas de aplicar várias propriedades e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, como sempre, se você gostou do vídeo, dá aquele seu joinha, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado e até a próxima!